sempre na física se falou sobre um determinado campo de ponto zero, que era um campo que estava presente em todos os momentos, só que, justamente por ele estar sempre presente, os físicos eles sempre desconsideravam eles nos cálculos, porque eles achavam que era irrelevante. Ah, está lá sempre, então vamos subtrair o campo zero do cálculo. E assim foi por muito tempo. Porém, recentemente, cientistas pesquisaram mais sobre esse campo do ponto zero, e eles perceberam que dentro desse campo do ponto zero tem muitas respostas para muitas questões que não tinham respostas para a física antes. Por exemplo, como os átomos eles são estáveis e conseguem formar uma matéria estável, sendo que dentro deles você tem elétrons sempre se movimentando, orbitando, como que ele conseguia ser estável? Não tinha uma resposta para isso. E aí, analisando e pesquisando mais sobre o campo do ponto zero, descobriram que esse campo, que na verdade é um campo que permeia tudo e a todos, ele é como se fosse o campo dos campos, a troca energética que acontece entre os átomos e esse campo é o que permite que a matéria se mantenha estável. Então, assim, a gente conseguiu, através do estudo mais profundo desse campo, entender algumas coisas que não tinham explicação antes para a ciência. Esse campo aí de energia, ele é tão potente, a energia dele é tão intensa, que em um único metro cúbico de espaço, desse espaço que a gente chama aí de vazio, do vácuo quântico, ele é suficiente para ferver todos os oceanos do mundo, de tanta energia que ele carrega. Para você ter uma ideia, toda a composição do universo, se a gente for falar disso, a gente conhece 5% apenas. 25%, a ciência hoje denomina de matéria escura, 25%, porque existe é material, eles entendem, só que não sabem explicar o que é, então deram o nome de matéria escura. E não escuro de negativa, é de escura porque não tem conhecimento mesmo. E 70%, arredondando aqui, é de energia escura. Ou seja, o vácuo que se fala que existe no universo não é vácuo, é algo desconhecido, né? É essa energia escura que, através aí do nosso estudo da doutrina, da filosofia espírita, a gente chama isso de fluido cósmico universal. Então, assim, isso está sendo hoje, e como o Chico e o André Luiz falavam sempre, né? A ciência vai trazer o conhecimento e o esclarecimento de tudo. Então, assim, a ciência está mostrando que o fluido cósmico universal existe, que é essa energia escura que faz tudo isso acontecer. Então, a física quântica está trazendo esse link para esse conhecimento que a gente já conhecia, mas não tinha comprovação científica ainda, né? Então, essa comprovação está acontecendo agora, né? O interessante da gente ter a consciência de que existe esse campo é que, se a gente entende que ele existe, se a gente aceita isso, a gente percebe que, na verdade, estamos todos dentro dele, então todos estamos nos interagindo, estamos interconectados o tempo todo por ondas. Então, o tempo todo a gente está interagindo, essas ondas aí, elas se espalham aí pelo tempo e espaço, continuando aí até o infinito, e isso explica muitas coisas, por exemplo, como o Qi, né, que a medicina tradicional oriental fala muito sobre o Qi, que é aquela energia vital do nosso corpo, é um campo energético que o nosso corpo tem. A gente entendendo que existe esse campo universal que conecta a todos, a gente consegue entender que, de fato, existe essa energia vital dentro de nós. Ele já usa na acupuntura e que ainda muita gente acredita que não existe e tal, né? Então, assim, no final das contas, é como se todos nós fôssemos pacotes de energia quântica que estão o tempo todo interagindo com o meio, né? Com esse mar de energia aí que é o campo de ponto zero. E aí, absolutamente todos os aspectos da vida, incluindo a comunicação celular, informações genéticas, todas as funções cognitivas superiores e mentais, como pensamentos, sentimentos, tudo isso opera de acordo com processos quânticos. São interações entre essas partículas subatômicas dos nossos cérebros e esse mar aí de energia quântica que geram as nossas percepções. Então, no final das contas, o que existe é uma teia invisível, né, que nos conecta à matéria de todo o universo. E no nível mais profundo, isso sugere que realmente estamos todos conectados. Isso é muito importante para o poder da intenção que a gente vai falar agora. Então, aí, Nando, assim, para a gente concluir essa parte, duas conclusões aqui, né, que a gente pode trazer. A primeira, sobre o poder da mente, né, que nós não somos mais pecinhas soltas aí de um Lego, né, que a gente fala assim, nós somos indivíduos. Não, nós somos aqueles que juntam essas peças para criar o que a gente quiser. Nós temos à nossa disposição um campo infinito de informações através do qual a gente pode interagir conscientemente, tá? Para receber tudo que a gente precisa e criar a realidade que a gente quer. Então, a gente tem esse poder, Nando.
Isso é uma coisa importante, que é uma quebra de paradigma, né? Porque o paradigma anterior, a gente tinha a ilusão de que, assim, eu preciso de alguém para me salvar, eu preciso de alguém para fazer algo, né? Aquela ilusão de salvador, de que a gente precisa de alguém. Não, isso está dentro de nós. Como a gente é uma parte do todo, e isso, assim, fazendo uma referência para o que Jesus falava, vós sois Deus. Então, a ciência está explicando isso, nós somos um pedaço disso tudo. Então, o que Jesus falava faz sentido, porque nós somos Deus. Deus não está fora, Deus está dentro da gente. Então, tudo que a gente cria é criação de Deus, né? Então, é isso que é assim, a parte sensacional disso. E a segunda conclusão, que é sobre o poder da intenção, que é o tema desse podcast, é que, assim, quando a gente estabelece uma mesma intenção em conjunto com outras pessoas, essas intenções, no nível quântico, elas se conectam e elas amplificam a energia que é movimentada dentro desse campo de ponto zero que a Kátia falou. E é a matriz de toda a realidade isso. E como esse campo ele conecta tudo e todos, não importa se você está em um lugar e outras pessoas estiverem em outros. As ondas dessas informações, elas se encontram e se amplificam. Tá? Então, disso, Nando, fazendo um paralelo para a realidade que a gente vive hoje no planeta. Por que a gente está vivendo esse caos, essa bagunça toda no planeta? Porque a gente está criando, com as nossas intenções, ainda não tão, vamos dizer assim, conscientes, consciente no nível assim de trabalhar para a evolução do planeta, né? Então, a gente está criando tudo isso. Tudo que a gente vive aqui no planeta é criação nossa. É criação de nós que vivemos aqui no planeta. Tá? Então, isso que é uma coisa que as pessoas precisam criar, ter essa consciência. Porque para a gente mudar, como diz a frase, assim, você quer mudar o mundo, mude a si mesmo. Por causa disso, porque assim, o mundo só vai mudar quando a intenção do todo for diferente do que é hoje. Né? E é por isso que a gente está falando sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas.